Boa noite, professor. Tudo certo? Tá tranquilo? Cadê o Vitor? Entrou ainda não, hein? Entrou não, nem respondeu nada lá no grupo. Eita. Nem Mas sei acho que ele se. tá chegando no grau ainda, não? É, pode ser, pode ser. Pode ser, poder demora um pouco. Pronto, vou aguardar um Deixa eu abrir pouquinho aqui pra o ver se arquivo ele logo. responde, pelo menos pra dizer se ele vai Pronto. participar ou não. E a gente dá continuidade. Já tá com o arquivo pronto aí? Eu vou abrir agora. Certo. E eu não vai poder hoje não, né? Não, exatamente. Ele avisou que hoje não ia dar pra ele, que ele ia pegar amanhã com a aula gravada. Pronto. O arquivo já tá ficando pesado no meu computador aqui, já tá demorando a abrir. Poxa, eu tô liberando espaço no meu agora, hein? A aula já tá sendo gravada ou só gravar quando vai chegar? Já tá sendo gravada. Tô deixando no arquivo exclusivamente o que é de arquitetura, Só da casa. só da casa. Só, como é que se diz? Bloqueando aí, congelando as leis. Ele já fica mais maneiro ou não? Não, só Só excluindo, né? se você deletar ou dividir o arquivo em dois. Pronto, eu acho que chegou agora. Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite, professor. Desculpa Vamos a lá, demora, viu? dá continuidade e vamos lá. Ainda tem algum elemento no Pesado. espaço que eu não tô identificando. Eu vou fechar o arquivo, vou abrir de novo para ver se ele libera mais espaço.
agora sim. Sim, mas o senhor não apagou o quê? Aí, só a questão da quadra, foi? Foi, apaguei a quadra, a imagem que estava por baixo da quadra e salvei o arquivo, fechei e abri de novo. E eu vou fazer mais um artifício aqui. Deixa eu desativar o layer cotas, linha de corte, layout. E elétrica também. O meu também tá congelado a área verde também. E o área verde. Pronto. Depois de feito isso, você digita a palavra purge. Você vai retirar do arquivo, expurgar tudo que não está visível. Pode clicar aqui, Purge All. Purge All. Todos Com os esse comando elementos. aí, depois se a gente quiser reverter. Aí não reverte não. Pronto, aí pronto. Eu não Purge vai fazer no All, meu ele não. vai retirar do arquivo tudo aquilo que não está ativo. Tudo aquilo que, tipo um bloco que a gente inseriu, que a gente não está usando mais. Um layer que não tem nada desenhado na tela com aquele layer. Então ele sai limpando as informações do arquivo. Vou salvar aqui para liberar espaço. Na verdade, eu não deletei simplesmente a quadra. Eu separei ela em outro arquivo. Eu salvei outro arquivo somente com a quadra. Vou colocar aqui em visualização de wireframe, estrutura de arame. E vamos dar continuidade. Vamos lá? Podemos avançar. Vamos lá. É. E aí, Vitor, já está com o arquivo disponível? Aberto aí Agora, na tela? sim, professor, tá tudo aqui, tudo certo. Só prosseguir agora. Beleza. É, Vamos lá. A altura desse janelão da sala aqui, ele tem 5 metros e ele fica acima do nível da calçada em 60 centímetros. Ou seja, ele vai ter 60 centímetros de peitoril e 5 metros de altura de vão. A porta de acesso da sala, ela tem 2,13 de altura. E o piso interno da casa tem 30 centímetros de base. Logo, a porta ela vai ficar 5 centímetros acima do nível do terraço e 30 centímetros acima do nível da calçada. E 2,13 de altura. Por que 2,13? Porque a altura padrão de uma porta é 2,10. Mas nós temos a grade superior que tem espessura de 3 centímetros. Então, do piso até
a verga superior, nós temos uma altura de 2,13 m, que vai servir para essas duas aberturas aqui, ó, tanto a porta de acesso quanto a passagem para o corredor, beleza? Então nós temos que dar uma extrusão nesse retângulo aqui, ó, da janela em 5 metros de altura, e nesses dois retângulos referente aos acessos e saída da sala com 2,13 m de altura. Então vamos lá, EXT Enter, seleciono esse retângulo daqui, ó, que a gente fez em volta do janelão na planta baixa, dou Enter e vamos gerar uma extrusão de 5 metros de altura. Feito isso, nós vamos mover esse sólido para cima em ponto 60 centímetros acima. Já esses outros dois retângulos, nós vamos gerar uma extrusão de 2,13 m na vertical e vamos mover acima. Cortou aqui a imagem, professor. Deu uma congelada. Aí, no caso, os dois... tanto o retângulo da porta corrediça, que tem acesso da garagem para a sala, Certo, um como estudo. da saída para o corredor, esses dois retângulos serão com a extrusão de 2,13 m, e a gente vai mover ele na vertical 30 centímetros. Mover ele para baixo ou para cima? Para cima. 30 centímetros. Isso. Dois ponto 13, né, professor? Isso. 2,13 de extrusão e mover no eixo Z na vertical em 30 centímetros. Feito isso, nós vamos subtrair agora esses últimos sólidos que a gente gerou a extrusão do volume do corpo principal da casa, do corpo principal da sala aqui, certo? Então, subtract, seleciono o que vai permanecer, ou seja, o corpo principal da casa, dou Enter, e seleciono o vão do janelão e o vão das duas portas e dou Enter. Pode repetir, por favor, professor? Eu não entendi muito bem. Tudo certo? Podemos prosseguir? Só a porta de dentro que não ficou. O senhor está me escutando? Tá bem baixinho, Vitor, mas tô. Pode falar. O senhor pode repetir, por favor? Eu não entendi muito bem. É para manter o que, para cortar o que aí? Certo. Deixa eu voltar aqui o comando. Nós vamos permanecer com esse corpo principal da casa aqui e vamos subtrair dele esses três últimos sólidos que a gente gerou a extrusão, tanto do janelão quanto das duas portas, tanto a porta de acesso
quanto a porta de saída para o corredor. Então nós vamos utilizar o comando subtract, dou Enter, clico no volume das paredes da sala, dou Enter, e agora eu vou clicar no que eu quero subtrair: o sólido do janelão, o sólido da porta de acesso e o sólido da passagem para o corredor, e dou Enter. Está muito baixo mesmo, Vitor, eu não estou te ouvindo. Estava muito perto do celular para vocês conseguirem ouvir. Ah, Dá para certo. ouvir assim? Agora dá. Tu conseguiu fazer o passo a passo aí? E só não ficou foi a primeira porta. A segunda, ela. Deixa eu só confirmar que tudo certo aqui antes de continuar. No meu caso também, professor, como eu falei antes, já tentei 2 vezes, mas mesmo assim a porta de entrada, a mais larga aí da frente, não tá subtraindo. Pronto, verdade. O meu também foi a mesma coisa. Tá, deixa eu voltar aqui pra gente ver o procedimento. Vê só. Se o retângulo que a gente envolveu não tiver exatamente sobre onde está o posicionamento dela na planta baixa, não vai gerar a subtração. Então eu sugiro que vocês confirmem ou repitam o retângulo envolvendo aqui, ó, a grade da porta até a outra grade aqui, ó, nesse perímetro. Gera a extrusão dele em 2 metros e O 13. Adão, coloca aí 3DO e tu tenta colocar na dimensão tipo, com a visão de cima da casa. E dá um zoom nessa parte da porta. O meu tá um pouquinho torto, pô. Talvez tenha sido o caso do teu também. Tipo, ele tá um pouco pra fora. Vamos botar aqui em vista de topo para conferir. Ó, ele tem que ficar exatamente alinhado com o sólido. Ou se você colocar aqui, ó, em vista lateral, o volume ele tem que ficar exatamente alinhado com a parede. Vista lateral. Eu criei outro retângulo aqui, eu vou ver se dá certo dessa vez. Certo. Só um minuto, professor. Travou um pouco aqui. Já já destrava. Certo. Eu vi aqui o meu retângulo tá no tamanho certo. Tu verificou na vista de topo se está tudo alinhado? Sim. Eita, só um momento. Realmente dando zoom, ele tá um pouquinho fora mesmo da outra linha. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui.
Qual é o tamanho da porta, professor? Da altura da porta? 2,13. E para mover ela um pouco mais para cima é como? Qual é o tamanho? 30 centímetros, né? Isso, Ponto 30. ponto 30. Isso. Vou ver agora. Não tá dando certo não, tá dando certo não, professor. Fiz de novo, não deu certo essa vez. Vê só, tem um artifício que a gente pode utilizar para fazer com uma certa folga. Porque se tiver realmente qualquer desalinhamento, ele não vai de fato subtrair. A gente pode fazer o seguinte: eu vou botar aqui em vista de topo, vou criar uma linha infinita na vertical, pegando os limites da porta. Tá aqui, ó, XL Enter, V Enter, e clico aqui nas extremidades da porta. Depois que eu fizer as linhas infinitas na vertical, pegando aqui os limites da porta, eu vou fazer um Mas eu entendi o retângulo. problema. Oi? Eu entendi o problema. Quando eu tava movendo ela, ela tava indo para trás. Por isso que não Isso, tava pegando agora. Quando eu coloquei na lateral, eu percebi isso. Deixa eu só alinhar aqui e vou tentar subtrair. certo. E tu, Adelmo, conseguiu identificar o que está acontecendo? Quando eu dei um zoom, a parede da porta também está mais para trás. A porta está como se fosse, olhando de trás para frente, ela está mais para dentro Porque o da, que da. aconteceu? Quando moveu o sólido, quando moveu, em vez de mover na vertical, moveu para trás. Então ele não subiu dentro da parede. Ele subiu, foi deslocado para detrás da parede. Então, deixa eu dar outro. Tentar ver aqui o que é. O que pode estar acontecendo é isso, ó. Movendo aqui, eu achando que está indo na vertical e está indo na horizontal. Se eu mover ele na horizontal, ele vai ficar fora da parede e, consequentemente, não vou conseguir subtraí-lo. Acho que essa linha está muito. Acho que é daqui do que eu
fiz. Outro artifício que às vezes eu utilizo quando acontece algum erro semelhante, eu pego um sólido, eu faço um retângulo maior do que o objeto que eu quero subtrair. Então eu faço um retângulo aqui com uma medida exageradamente maior. Passando tanto dentro do ambiente quanto para fora. Aí eu gero uma extrusão desse sólido em 2,13 e movo ele ponto 30. Então, quando eu não tenho dúvida, por exemplo, do sólido, por exemplo, ele está aqui, ó, esse outro sólido. Ele é bem maior do que a largura da parede. Então, quando eu gerar a subtração, não vai ter dúvida sobre essa interseção. Entenderam o princípio? Depois que você posicionar os sólidos no lugar correto, você vai simplesmente botar o Subtract, seleciona a parede que vai permanecer, dou Enter e clico nos sólidos que eu quero subtrair. Agora eu consegui. Beleza. E aí, Adelmo, conseguiu? Ainda não, vou tentar fazer dessa forma que o senhor fez aí mesmo. Que não Coloquei um tá. retângulo bem maior e gera extrusão. O demo que eu fiz foi mover ele pra cima. Aí eu vi que ele foi pra frente, tá ligado? Eu peguei e movi ele de novo, só que dessa vez pra trás com o F8 ligado. Que aí ele pega na linha sem fim, entendeu? E ele fica colado exatamente no ponto. O meu eu É só tu fiz pegar pra também. cima. Tem que conferir realmente se o F8 está ligado, se o retângulo que foi feito na planta baixa ele está alinhado com o sólido e se ele está sendo movido na vertical. Esse retângulo que eu fiz antes, se eu só aumentar ele de tamanho, no caso dos lados, aí vai dar certo também, no caso, né? Em vez de fazer um outro. Sendo que para tu fazer isso, deixa eu te explicar como é que seria. Pronto, vamos. Eu vou reproduzir aqui o retângulo da planta baixa. Pronto, ele está aqui, não é isso? Isso. Eu teria que ampliar ele para dentro da sala aqui, ó. Mesmo que ele fique fora de esquadro, mas contanto que ele ultrapasse as medidas da parede. Certo? Esse alinhamento daqui é que não pode sair do limite da porta. Feito isso, você gera uma extrusão na vertical com 2,13. Move o sólido na vertical, ponto 30. E depois subtrai.
No caso, se os outros retângulos que a gente fez, as paredes já estão prontas. Se ficou desalinhado um pouco, saiu da linha de demarcação, que eu só estou percebendo quando eu dou um zoom, tá bem próximo mesmo, mas não tá junto. Aí no caso, as que já estão prontas, não tem problema não, né? Não, tem nenhum não. Pronto, então vou fazer aqui agora gerar extrusão para ver. Tá. Se tu não conseguir, aí tu faz o seguinte, me manda o teu arquivo, aí tu coloca no grupo, porque eu vou abrir ele aqui e identificar o que é que está acontecendo. Pronto, aparentemente abriu. Agora só que o outro, aquele outro retângulo ficou lá ainda. Eu posso apagar no caso, né? Deletar. Isso, delete. Mas mesmo assim, depois eu vou Sim, mandar o arquivo para você ver, porque eu tô achando que quando a gente dá um zoom, a parede realmente tá um pouco fora do lugar. Na Sei, parte de dentro, né? sei. Pronto, eu vou mandar o arquivo. Mas já consegui aqui, mas vou dar. Mesmo assim eu vou enviar. Vou salvar. Pronto, já foi. Você pode ver que ela abriu, porém as paredes eu acho que não está bem alinhada. É, tem desalinhamento aqui, ó. Isso, só que eu percebi quando deu zoom. Tem algum elemento, por exemplo, que está com uma fresta aqui, ó. Eu acho que é o volume da laje e tal. Ele não está tocando na parede aqui. Aí esse outro, o volume da sala, tudo depende de quando a gente faz aquela polilinha base Isso. com precisão,
aí dá certinho. Senão a gente tem que fazer esses ajustes. Ver o volume da sala, se você ver, a parede ela tá com uma espessura maior do que 15 centímetros. Ó, tá com 0,1511. Tá vendo? Então quando faz o sólido interno aqui, ele vai ficar por dentro da parede. Então é como se ainda ficasse uma casquinha na face. Por isso que não fechou o sólido, só abriu quando você fez um volume de fato maior do que o objeto. Eu vou te mandar o meu arquivo para que a partir de agora tu vá fazendo com o alinhamento adequado. Pode ser? Pode ser. Pronto, eu vou mandar no grupo o arquivo. E no caso, depois eu posso alinhar isso aí novamente, né? Só pegar e puxar as linhas, aí já vai voltar ao normal, ou tu vai ter que fazer tudo do zero? Se o ponto de partida ele foi a linha de base, por exemplo, esse daqui que a gente já fez uma união, a subtração, aí não tem como alinhar. Deixa eu ver. Esse daqui que a gente já uniu também, não tem como mudar. Realmente vai ser bem difícil de ajustar. Vou salvar o arquivo aqui. Você poderia continuar no seu, mas tomando o cuidado de esses polígonos de base, ele vão ter que ser maiores. Vão ter que passar da linha da parede para poder as subtrações darem certo. Entendeu o passo a passo? Sim. Pronto. No caso, esse é o seu que você enviou pra mim, né? Exato. E aí, podemos avançar? Vamos lá. Então vamos. Vou colocar aqui em vista de topo e nós vamos seguir com os volumes, né, acima do topo aqui dessa parede que a gente já levantou aqui da sala de estar. Então, colocando em vista de topo, nós vamos fazer um retângulo de polilinha, certo? Pegando agora o alinhamento do que falta para esse recorte da janela aqui. Ou seja, eu vou ter que pegar um retângulo pegando o contorno da sala todo. Vou fazer aqui, ó, comando retângulo, clico nesse vértice aqui, ó, e contorno até aqui, fechando esse retângulo aqui, ó. Ô professor, como eu faço para mover a planta na horizontal, entendeu? Porque eu tô clicando nessa coisa que a gente tem aqui, topo, norte, sul, leste, oeste, mas não tá funcionando. Tem algum outro comando que eu posso usar? O 3DO.
ou você vindo aqui, ó, ao lado de onde a gente escolhe o estilo de visualização, tem o nome da vista. Aqui, ó. Se você clicar aqui em top, ele vai para a vista de topo. O retângulo seria onde, professor? Repita, por favor, que eu... Deixa eu Eu só queria olhar. colocar ele. Ele tá nessa posição, não é isso? Não, ele tava na outra. Eu quero colocar Na justamente nessa outra. posição aí. Tá, é só clicar onde tem essas setas curvadas logo acima do símbolo do cubo. Se você clicar aqui, ele vai para a posição na vertical. Ele gira 1/4 de volta. É justamente isso. Não tá funcionando. Entendeu? É isso que não tá. Eu tava clicando e não tava funcionando. Quer dizer, ainda não está. Aparece o comando aparecendo, mas, tipo, só o nome comando, 2 pontos e nada. E aí ele não fica fazendo nada. Eu não sei o que aconteceu. Mas aparece a setinha no teu no gráfico? Não, não, não. Ele só aparece ao circular aí em azul. Mas não aparece setinha, não. A tua visualização tá em 2D wireframe. Sim, tá, está. Clica nessa catraquinha aqui embaixo. Seleciona qualquer outro estilo de visualização, tipo esse 3D Basics. E depois clica novamente e volta para Drafting e Annotation. E vê se disponibiliza as setinhas aí pro teu. É como é pra clicar 2 vezes no 3D Orbit e depois no Graphic Annotation. Não, É isso? tu muda para o 3D Basics. Aí quando ele resetar a tela, tu clica novamente na catraquinha e volta para Drafting e Annotation, para a primeira opção. Ele dá um reset nos comandos do CAD. Então, no meu aqui aparece falha de login. E aí aparece um link aqui que eu acho que é pra informar ao AutoCAD que não tá funcionando isso. Ah, entendi. É, é basicamente Deixa, erro de instalação. Tu tá no deixa eu só salvar laboratório aqui. do grau profissionalizante, não é isso? Isso. Não, na verdade eu tô. Peraí. É do lado do lado pedagógico. Ou mais perto do pedagógico que tem. Isso, Onde Lucas é isso mesmo. Uhum. Verifica se depois que tu resetou, onde tem o gráfico aqui, porque as setinhas realmente elas ficam bem invisíveis. Ela só aparece quando você passa o cursor do mouse sobre ela, onde eu estou disponibilizando aqui na tela. Eu vou salvar, fechar e tentar abrir de novo pra ver se muda. Certo. Ô, formiga. Continua com falha, mas É justamente nessa setinha aqui, ó.
Mas independente dela estar na vertical ou na horizontal, a gente consegue fazer o retângulo clicando nos mesmos pontos. Se você clicar aqui em retângulo, clicar nesse vértice aqui e clicar nesse vértice, a gente vai fechar o retângulo contornando toda a sala por fora. E é isso que a gente quer. Depois dá um offset de 0,15 para dentro. São esses dois retângulos que a gente precisa. No caso, o retângulo fora a fora primeiro, né? Exato. Retângulo Fora é a REC, fora e né? depois um offset de 0,15 para dentro. É REC, né? Um comando para retângulo. Isso. Tudo certo. Beleza? Fizeram? Agora a gente muda para visualização tridimensional. Clicando no vérticezinho do cubo. E esse retângulo ele vai estar aqui, ó. Ou ele pode ter sido feito na base também, tanto faz. O de vocês foi feito no topo aqui ou na base? O meu foi na base. Certo. Então deixa eu mover o meu para a base. Pronto, ele está aqui na base, não é isso? Então vamos lá. O sólido que a gente vai gerar extrusão é justamente com essa altura aqui, ó, 62 centímetros. O sólido que a gente fez até agora foi pegando aqui, ó, do nível do chão até o nível desse friso, com 5,57. Nós vamos ter um friso de intervalo de 3 centímetros. Depois vamos ter um sólido com extrusão de 62 centímetros. Depois, novo friso de 3. E depois, uma nova extrusão até o nível da coberta com 95 centímetros. Isso significa que a gente vai precisar... Ó, eu vou até copiar esses dois retângulos. Eu criar uma cópia dele aqui para fora do desenho. Certo? Vou botar aqui uma cópia com 30 metros de distância. Façam isso também. Vocês podem até deletar esses retângulos iniciais que a gente fez aí na base. Pode deletar. Deixa ele só aqui fora. E cria uma segunda cópia dele. Bota com 5 metros de afastamento. Fizeram? Sim, professor. E aí, Adelmo fez? Sim, professor. Estou fazendo a segunda cópia agora de 5 metros, né? Isso. Pronto. Então vamos lá. A primeira extrusão, eu vou gerar um extrude nesses dois retângulos ao mesmo tempo, com altura de 0,62 e dou Enter.
E nesse segundo aqui, eu vou gerar uma extrusão nos dois ao mesmo tempo de 0,95. Vou mudar aqui o Peraí, estilo professor. de visualização para a gente só enxergar o que está acontecendo. Primeira extrusão de 0,62 e no segundo sólido, nos dois outros volumes, de 0,95. Podemos? Sim. Subtracting. Ficou tudo. Clico nesse sólido externo do que a gente deu o offset, o extrude de 0,62. Clico no de fora, dou dentro, ou dou enter e clico no interno. Fazer isso com os dois, né? Exatamente. Prossiga. Eu já vou fazer esse último sólido aqui já com a laje, já com o fechamento da laje. Vou voltar aqui para a visualização do 2D Wireframe. Vou fazer um retângulo sobre esse espaço interno aqui, ó. Eu fiz um retângulo contornando a face interna dessa parede. Pronto, professor, e agora? Vamos gerar uma extrusão nesse retângulo que a gente acabou de fazer de 0,15 para baixo. Ou seja, a gente subtraiu e depois eu fiz uma tampa sobre ele, certo? Essa tampa, a gente tem que rebaixar ela 80 centímetros. Então, primeiro, a gente faz uma extrusão para baixo de 0,15 e depois a gente move ela para baixo 0,80. Ela vai ficar faceando com o limite inferior. Feito isso, nós vamos gerar uma união entre essa parede e essa laje. Union, Enter. Seleciono a platibanda e a laje e dou Enter. Então, isso daqui virou um recipiente único. Podemos?
Não, tá, travou aqui. Certo. O meu também tá travado, calma aí, viu? Certo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem dessa conexão. Vai terminar em 8 minutos. Tem um tempinho ainda. Professor, só recapitulando. Depois que faz o retângulo em cima, aí dá um extrude de ponto 15 para baixo, é? É. Será que conseguiu alertar o desenho? Depois de dar o extrude ponto 15 para baixo, você vai mover essa laje ponto 80 para baixo. E depois gera uma união entre a laje e a platibanda. Ô, professor, pelo que eu vi naquela imagem que o senhor colocou, eram três desse retângulo que a gente fez, não foi? Por que só foi dois que o senhor colocou até agora? Vamos lá. Pronto, o meu já tá pronto aqui. Falta só. São dois frisos. Perdão, pensei que era três. O primeiro é o corpo da parede maior com 5,57. Aí o friso de 3, o segundo ponto 62 e o terceiro ponto 95. A gente vai montar um em cima do outro aqui, ó, gerando justamente esse afastamento do friso. Então o primeiro corpo a gente já fez, aí tem a segunda parte e a terceira parte, e a gente vai montar uma sobre a outra e depois posicionar as duas sobre esse primeiro trecho. Não Aí pode logo após estar fazendo dar um união dessa laje com esse retângulo. Isso, dá uma união com essa parede de ponto 95 e a laje. Como é, Vitor? fazer esse friso. Como vai ser? Ele vai criar um retângulo e dar 1,12 para ele para fora, porque são 3 centímetros que ele fica para dentro, né? Não, ele fica para cima. Ele fica soltando um sólido do outro. Na verdade, a gente vai criar uma polilinha na vertical, uma 3P no caso, no vértice de cada sólido para gerar um ponto de inserção. Por exemplo, vou fazer aqui um para a gente iniciar a montagem. Digito aqui 3P Enter, me aproximei aqui do vértice desse sólido e vou fazer uma linha na vertical aqui, ó, no eixo Z com ponto 03 e dou Enter. Essa linhazinha daqui, ó, vai ser o ponto de inserção desse próximo volume. Ó, essa linhazinha aqui, ó, de 3 centímetros na vertical, no vértice do Faça de sólido. novo, Vou fazer novamente. faça de novo aqui para mim. 3P, Enter.
clico nessa extremidade aqui, cursor do mouse na vertical, solto o mouse, digito .03 e dou Enter. Depois dou ESC. Pronto, pronto, tudo certo. Pronto. Agora você vai mover esse sólido aqui que tem a laje e a platibanda. M-Enter, seleciona ele, dou Enter. Vou clicar nessa extremidade inferior dele aqui, ó, e vou colar sobre a linhazinha dos 3 centímetros que eu acabei de fazer. Eu vou desativar o F8 aqui, só para facilitar a visualização. Vou clicar aqui, ó. Depois eu deleto essa linhazinha. Joia. Vou selecionar tudo e unir os dois volumes. Union, Enter, seleciono tudo e dou Enter. Vai ficar o sólido com um friso entre eles. Tudo junto. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento agora nessa extremidade da parede aqui, ó. 3P, Enter. Clico nesse vértice, cursor do mouse na vertical com o F8 ativo. Digito .03 e dou Enter. Depois dou ESC. Venho e movo todo esse volume para a extremidade superior. M-Enter, seleciono. Vou clicar agora nessa extremidade inferior aqui e colar sobre a linhazinha que eu fiz. Depois deleto a linhazinha 3P. Podemos avançar? Vocês conseguiram posicionar aqui sobre? Sim, professor. Sim, Beleza. só faltou mesmo. Só
A transmissão só falou na hora que você facilitou a polilinha. A tua cortou com a polilinha. Deixa eu voltar aqui e repito esse finalzinho. Aí essas aberturas, professor, desse 0,3 centímetros que a gente deixou. Sim. Aí depois vai fechar, como é que é? Vai ficar com essa abertura mesmo na loja? Vai ficar com a abertura. Apesar de, na construção, isso ser apenas um friso no reboco, né, na massa, no 3D, como se trata de um friso de 3 centímetros, independente da distância que a gente for gerar as visualizações da imagem, você não vai perceber que aquele sólido é vazado. Você só vai ver o friso mesmo. Do mesmo jeito que está na imagem aqui. Onde é que eu tô percebendo mesmo? Que tá dando zoom Como aqui. você vai dar um zoom aqui, ó, você não consegue ver que tem uma fatia que está transpassando o objeto todo. Então não teria necessidade de a gente fechar com outro volume, porque vai ser muito difícil você colocar num ângulo que você permita ver que está fatiando todo o objeto. Então isso é preciosismo demais para pouco resultado. Então vamos lá. Depois que eu posicionei um sobre o outro aqui fora, eu vou dar um zoom aqui nessa extremidade da parede e vou fazer a 3P justamente nesse vértice. 3P Enter, clico nesse vértice, cursor do mouse na vertical, solto o mouse e digito .03 Enter e dou ESC. Então eu vou mover todo o conjunto agora que eu fiz aqui fora, pegando desse vértice inferior para a extremidade superior da polilinha que eu acabei de gerar. Depois eu deleto a polilinha para servir apenas de referência. Mas a gente ainda não terminou essa volumetria. Ô, professor, só uma pequena dúvida. Como é que o senhor faz para ficar mostrando essas linhas infinitas no cursor do mouse? Essa de altura, largura e profundidade. Essa azul, Pronto. vermelha e Digita infinita. OP Enter. OP de opções. Nas configurações aqui do AutoCAD, você vai aumentar na aba Display aqui, onde tem Crosshair Size, tamanho da cruz do mouse para 100%. Geralmente ele fica em 5% aqui. É só você arrastar até os 100% e botar aplicar e OK. Professor, obrigado. Beleza. Para finalizar, pelo menos o volume aqui, que a gente ainda tem que fazer depois as portas e janelas, mas a gente vai deixar já para mais para o final dessa modelagem. Observem que nessa fachada lateral aqui, essas linhas amarelas, elas estão representando que esse sólido daqui, esse volume, ele tem esse retângulo em destaque também. Ou seja, nós temos uma viga que saca na lateral desse janelão aqui, com a altura de 1,22 m, que é justamente nessa extremidade aqui, ó, e ela vai alinhar com essa platibanda aqui. Então a distância entre a face da parede e a extremidade da coberta é exatamente de 50 centímetros.
Vamos fazer uma modelagem sobre o objeto. Então, vê só, eu vou gerar uma 3P, clicando nessa extremidade da parede, coloco na vertical aqui, ó, para fora do objeto, digito .50, Enter, boto para baixo, solto o mouse, digito 1.22, Enter, Dê um zoom lá, por favor, professor, lá onde iniciou a bolinha. aqui, ó, é nesse de baixo. Qual é a distância, professor, que o senhor colocou na Para diagonal? frente aqui, .50. Para baixo, 1.22. A gente volta aqui, ó, até esse vértice que vai encontrar com um perpendicular. E depois eu digito C, Enter, para fechar esse retângulo aqui, ó. Eu desenhei um retângulo na face dessa parede. No Logo caso, o no meu passou, vértice... professor. Oi? A linha do ponto 50 lá no início. A minha passou desse friso sim, daí. Daqui? Sim. Faz o seguinte, mede o teu beiral. Bota DI, Enter. E tu vai clicar aqui nesse vértice e nessa extremidade. Vê qual é a medida que aparece no eixo Y. 9,45. 9? Desse vértice aí da parede. De novo, distância. Essa tampa superior aqui, ele está alinhado com essa parede que a gente fez no início? Aparentemente sim. Então esse beiral tem que estar com 50 centímetros, porque a distância entre essa parede e essa é de 50 centímetros. Deixa eu Exatamente. ver. Tem algo errado, porque tá dando ponto 34. Ponto 34,9. 34,9. Eu estou dando o mesmo problema, Adelmo. Vê se não tem nenhuma linha entre a parede e a ponta do beiral. E quando eu coloquei aqui Confere para esse 3DP, retângulo de fora aqui. Esse da coberta. De fora a fora, se tem 5 metros por 4,10. De fora a fora. Esse retângulo aqui tá com 4,85. Foi o retângulo inicial que foi feito errado. A primeira polilinha que a gente foi contornar É. o ambiente todo é que foi feito fora do alinhamento. Deixa eu voltar aqui. Deu 4. Quanto você falou? Quanto a medida? Ou deu 5 por 4,10. quase 5,2. 4,10 o meu tá. O meu tá 4,099. Tem que ser 5. Exatamente, né? 5 exato por 4,10. Vamos fazer o seguinte, deleta esse sólido de topo aí, esse Certo. volume de cima, e vamos fazer no chão aqui. Retângulo.
Bota 4 e 10,5. 4.10,5. 5. Ok. Ele ficou nesse alinhamento aqui. Ficou. Pronto. Offset de ponto 15 para dentro. Ok. Copia ele com uma medida qualquer. E depois copia somente um retângulo interno para fora. Um desse de dentro, que tem 3,80 por 4,70, gera uma cópia com uma medida qualquer para fora também. Ok. Ô, professor, não tem EXT aquela, Enter. Oi? professor, não tem aquela função do AutoCAD de ficar mostrando o tamanho dos objetos só de clicar nos vértices dele? Como é que faz para ativar ele? F12. EXT Enter. Seleciona esses dois primeiros aqui, dou Enter e vou gerar uma extrusão na vertical de ponto 62. Vou gerar uma extrusão no segundo conjunto de ponto 95. E no terceiro eu vou gerar uma extrusão de ponto 15. Agora vamos gerar as subtrações, como a gente já fez no sólido anterior. Subtract, clico no de fora, dou Enter e seleciono o de dentro. E dou Enter. Fazer a mesma coisa no segundo sólido. Seleciono o de fora, dou Enter e seleciono o de dentro, dou Enter. Joia. Vou mover a minha laje para o limite de cima e depois vou mover ela ponto 80 para baixo. Próximo Ok. passo, Union. Vou selecionar aqui a platibanda junto com a laje. Dou Enter. Pronto. Agora 3P nesse vérticezinho daqui para cima, ponto 03, Enter e dou ESC. Pronto. Vou mover esse segundo volume desse vértice inferior para a extremidade superior da 3P. Deleto essa linhazinha da 3P e vou gerar um segundo union desses dois sólidos. Joia. Agora vamos para o posicionamento aqui no topo.
3P, Enter, clico nesse vértice, cursor do mouse na vertical, ponto 03, Enter, e dou ESC. Agora mover, né? Exato. Mover esse volume do vértice inferior para a extremidade superior da 3P. Depois deleta a linhazinha. Pronto. Beleza, vamos conferir a distância entre o vértice do primeiro volume para a extremidade do beiral do segundo volume. Onde tem aqui delta y 0.50. 0.5009, meu Deus. Eita, Eu acho que poxa. acho onde eu estou clicando para fazer a medida. Eu acho que deve ser alguma. Não, tá bem no limite Não, mesmo. esse 0,9 pode ter sido o ponto que tu clicou na 3P aqui. Então ele deu uma leve movidinha. Pode ser isso Pra lá. também. Mas assim, ele não vai dar muita diferença porque a gente tem um friso dividindo um ao outro. Não tem Uhum. problema não. Ô, professor, Oi. eu não sei se você reparou, mas o seu também tá do mesmo tamanho, 0.5009. Ah, vê só. Beleza. Daqui pra cá, ele vai Isso, é ter assim. 0.5009. A distância entre ele, mas o Y, ele tem que ser 0.500 batidos. 0. É isso mesmo. Agora eu coloquei o cursor, isso mesmo. Agora tá certo. Aí tá Agora. certo. Porque como a gente mediu na diagonal, ele vai dar uma Isso. diferençazinha. Mas Correto. exatamente no eixo Y, ele vai dar 0,50. Joia. Obrigado, Vitor, pela observação aí. Então vamos lá. 3P, Enter. Clico nesse vértice. Cursor do mouse sobre o eixo Y. Digito ponto 50, Enter. Coloco o cursor do mouse na vertical para baixo, sobre o eixo Z. Digito 1.22, Enter. Volto o cursor do mouse até tocar nessa aresta daqui, ó, e ficar perpendicular. Eu clico e digito C, Enter. Nós fechamos esse retângulo lateral com 50 centímetros por 1,22 m. Calma aí, professor. Para baixo é 1.22, hein? É. Certo. Depois volta sobre o eixo Y. Ou você digita ponto 50 ou deixa o OSNAP identificar o perpendicular até tocar na aresta. Faz isso não. Se tu fizer isso, vai ter uma agonia, vai ter uma diferençazinha pequena, tá ligado? Foi uma agonia da porra pra ajeitar. Eita, poxa. Beleza. Então volta com ponto 50. Depois digita C, Enter, para fechar no ponto inicial. Feito isso, nós vamos gerar uma extrusão lateral para a direita aqui, ó, com um ponto 15. E nós vamos unir ele ao primeiro sólido. Na verdade, a gente vai unir tudo aqui. Union.
Enter. Pessoal, meu computador não tá ajudando hoje, viu? Tá ficando Travando. pesado, né? É. Deixa eu iniciar de novo. 3P. Vou refazer aqui também o passo a passo. Ponto 50. 3P, Enter. Oxe, não tá indo não. Ponto Clico no 50. vértice. Com o F8 ligado aqui sobre o eixo Y. Solto o mouse e digito ponto 50, Enter. Estou regenerando meu desenho aqui que ele está travando também. Vamos lá. 3P, Enter. Eu não sei o que foi que aconteceu no meu, que ele só tá indo pra fora, professor. Tipo, em vez de o ponto 15 tá indo pra dentro, ele tá indo pra fora. Tá, não tem problema. Depois você move ele ponto 15 para a direita. O ponto 50 também é no eixo Y. É. Volta ponto 50. Pronto, agora C para fechar. É. Oxi. O ponto 50 ficou menor de. Eita, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ou então, você pode fazer o seguinte. Faz fora aqui do desenho. 3P, Enter. Clica no primeiro ponto, bota no eixo Y, ponto 50, Enter. Bota para baixo 1.22, Enter. Volta, ponto 50, Enter. E depois C, Enter. Gera um extrude lateral de ponto 15. Depois move ele desse vértice daqui para a extremidade da parede. Repita aí o passo do extrude de quanto? De Para ponto onde? 15. Lateralmente de ponto 15. Não, não importa se é para direita ou para esquerda, né? Ponto 15. Não importa. Ok. Pronto, agora mover. Pronto, assim ficou mais. Deu para fazer. Eu acho que é porque o computador estava travando porque tá em cima do outro desenho. Pode ser. É. Deixa eu tirar ele daqui. Vou botar M, Enter. Seleciono ele do Enter. Clico nesse vértice superior aqui esquerdo. E clico na extremidadezinha do friso. Aqui, ó. Do ponto de partida. Professor, foi fácil demais. Desse jeito é fácil, professor. Pois é, também acho. Dê um zoom lá para ver como é que ficou. Se foi igual o meu aqui. Lá na. Deixa eu aproximar aqui. Isso. O meu ficou para dentro. Ele ficou no Vamos ver. mesmo alinhamento do primeiro sólido. Eu vou até tirar a tampa do meu aqui. Vou mover aqui com a distância de 30 metros. Pra ver aqui, ó. Beleza? Ah, Ficou no mesmo, como se fosse uma continuação dessa parede aqui. só mover novamente.
Agora, professor. Beleza. Se quiser fazer uma doação do computador mais potente, eu estou aqui aguardando. Hoje, esse Vai entrar na fila, computador, vice. esse computador que eu estou usando aqui, ele era da cerâmica, que tava parado desde 2015. Não acredito. Deu uma geral nele, vem. Fiz uma limpeza no menino aqui de Nazaré, na Infortec, e botei um SSD. Tá um abalo, bicho. Foi com o Edu, foi que o senhor fez? Foi com o Eduardo. Ah, eu conheço ele, pô, ele é um amigo meu. Ótimo. Ele é muito Pronto, bom. vamos arrochar o nó agora. Se quiser, Prossiga. depois eu passo o contato dele. É, vamos unir todos esses objetos que a gente gerou. Union, Enter. Seleciono o primeiro. Essa viguinha daqui que a gente fez. E os sólidos da parte superior. E dou Enter. Pronto, ele vai unir todos esses volumes. Já viu que o meu tem um erro que Beleza. a linhazinha não sumiu. Entendi. Professor, só uma pergunta. Quando eu percebo que o senhor volta rápido, por exemplo, deu um desenho aí que qualquer. Não deu errado. Para você voltar, você dá Ctrl Z também ou tem algum outro comando para voltar rápido? É Ctrl Z. Ctrl Z mesmo? Porque eu vejo que você volta rápido. Mas eu tenho alguma coisa errada no meu, que a linhazinha de separação não tá sumindo. Pode ser o que estava acontecendo comigo antes. Ele está clicando um pouco para dentro ou para fora. Aí ele não está conseguindo alinhar. Tu consegue selecionar só a linhazinha, que talvez seja de uma das tentativas do 3P que tu estava fazendo. Se bem que quando a gente for renderizar, pouco vai importar. Se não for realmente um sólido separado do outro, se for só uma linha que divide, na renderização ela vai sumir. Eu não consigo selecionar a linha não, mas ela fica aparecendo. Então não tem problema não? Deixar? Não, tem não. Na renderização ela vai sumir. Tá certo então. Isso a gente só consegue ir aprimorando exatamente onde clicar, porque todo o segredo é exatamente no ponto de que você vai clicar para iniciar o desenho, né? O segredo é sempre a polilinha de base para você gerar a extrusão. Se ela estiver na posição correta, no mesmo plano e tal, ela vai ficar alinhadinha. Se você iniciar ela com um ponto um pouquinho fora, aí vai dar uma certa divergência. Mas isso a gente consegue com a prática. Quanto mais você praticar, mais você vai se ligar sobre os pontos de modelagem. Vamos seguir na sequência do corpo da casa aqui. Essa área de serviço a gente vai fazer uma modelagem para o final. Mas a gente vai agora gerar uma modelagem para o corpo da casa. Para isso a gente vai dar uma analisada aqui na fachada. Então, vê só. Esses sólidos que estão aqui em amarelo, eles estão em um plano. E esses volumes que estão aqui fazendo parte da janela, eles estão no segundo plano. Ou seja, eles estão mais recuados.
E observem também que tem uma lajezinha com um friso solto aqui. E a gente vai modelar baseado nessas informações, certo? Então vamos lá. E depois a gente subtrai os vãos de janela, subtrai os vãos de porta e assim por diante. Aqui, ó, na coberta, verifica que se eu pegar aqui o alinhamento da caixa d'água, ela está pegando o mesmo alinhamento da fachada aqui, ó. Então esse volume todinho da caixa d'água aqui, ele está sobre o banheiro, sobre esse trecho do banheiro, certo? Eu vou pegar aqui também, ó, a outra extremidade da caixa d'água e passar sobre a planta baixa também. Então, que é justamente esse sólido aqui, ó, em verde, certo? Então, a gente vai criar as linhas de base sobre essa planta de coberta aqui, beleza? Então vamos lá. Quando tiver essa parede recuada aqui, aí a gente separa. Sempre que tiver uma parede sacando, aí a gente deixa no primeiro plano e as paredes recuadas a gente solta com outro retângulo. Então vamos lá. Vou criar aqui uma polilinha PL Enter, clicando aqui, ó, nesse vértice da planta de coberta, nesse vértice, e venho contornando aqui, ó, até o final da casa. Antes tem que criar uma XL, professor? Uma PL. É uma polilinha. Não, antes o senhor fez lá isso aí. Não, eu só quis mostrar a referência entre a planta baixa, corte e as fachadas. Ah, tá, ok. Certo? Eu vou até deletar essa linha aqui para não confundir. Então, inicialmente, vou pegar desse encontro aqui, ó, esse volume em cian aqui foi justamente o volume que a gente acabou de modelar. A gente vai pegar desse vértice aqui, ó, PL Enter, clico nesse ponto e vou gerar uma polilinha base até esse vértice, até o outro vértice da casa, até essa esquinazinha daqui, e eu vou passar direto até aqui, ó, até gerar o perpendicular nessa reentrância. E saio contornando a face interna, voltando até o ponto inicial. Chega aqui, ó, nesse ponto, clico C, Enter. O senhor pode repetir, por favor, professor? O contorno, ele começa aqui no vértice da planta de coberta, venho até o final, esse ponto aqui, depois cruzo toda a casa até a parte de fora, contorno esse trecho aqui até essa reentrância das unidades de ar-condicionado, até tocar no perpendicular aqui, ó, da parede oposta. Depois clico nesse vértice e saio contornando de volta pela face interna, até voltar para o ponto inicial. Só dê um zoom lá na parte ali onde fica os ar-condicionado. Quero ver a volta, como é que vai ser feita. Ah, tá.
Mas e o resto da parede, professor? Qual o resto da parede, Vitor? A continuação aí, não tem mais paredes até. Vai. A gente vai gerar essa polilinha na sequência. Sempre que a gente tiver um plano diferente ou um volume com um material diferente, a gente gera uma polilinha diferente, certo? O segundo plano é justamente um retângulo que a gente vai fazer, ó, desse vértice para esse ponto. Esse plano da parede recuada. Podemos continuar? Conseguiram fazer o retângulo aqui? Sim. Pronto. Agora a gente vai fazer esse segundo L aqui, ó, na linha amarela. PL Enter, pego aqui da lateral da caixa d'água até esse vértice da unidade de ar-condicionado, contorno aqui, ó, até aqui e saio voltando pela parte interna até fechar no ponto inicial. Podemos avançar? Um momento, professor. Tu pega o ônibus de que horas, Vitor? Daqui a 2 minutos. Após o retângulo, a polilinha vai ser onde? A Depois do continuação. retângulo, a gente vai Fazer fechar esse L aqui, ó, Um L, ok. até a lateral da caixa d'água. Nós vamos salvar por aqui e a gente dá continuidade na segunda-feira. Beleza? E esse passo a passo vai estar salvo logo daqui a pouco e eu já mando o link dessa aula de hoje no grupo da gente. Só para a gente finalizar aqui esse trecho, nós vamos fazer um retângulo sobre o contorno da caixa d'água, interno e externo. Contornando aqui a caixa d'água internamente e externamente. Breve, professor, que eu fechei o arquivo. Ah. E vamos salvando o arquivo e a gente dá continuidade na segunda-feira. Lembrando, Vitor, que até a próxima semana é o prazo para a entrega do projeto de elétrica predial, do pós-técnico. Beleza? Após o L Tá que você certo, fez aqui, professor. Até esse sábado eu acho que eu consigo acabar. Beleza. Diz aí, Adelmo. Após o L ali lá, na parte inferior ali. Aí a gente Sim. vai contornar a caixa d'água aqui, ó. Isso. Os dois retângulos da caixa d'água. Sempre fora a fora, né? Isso. Ok. E aí a gente finaliza a de hoje. Tranquilo. Beleza? Então uma boa Olha. noite a todos aí e Boa até noite. segunda-feira. Até. Valeu. Até mais. Boa noite pra vocês, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Ó.